Olá, meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu venho nesse momento oportuno, mas essa rica oportunidade de compartilhar com os amados irmãos, amigos, mais uma reflexão da palavra santa do nosso Deus. Também aproveito a oportunidade para pedir aos amigos, aos amados irmãos, que nos ajude em compartilhar as reflexões deste canal, como também louvores, filmes evangélicos e alguns estudos bíblicos. Assim, transmitindo, compartilhando, nós podemos levar a santa palavra de Deus àquele que precisa, àquele que necessita e que de bom grado recebe a santa palavra de Deus em seus corações. Para tanto, eu vos convido, nós estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 10, que diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, de 1 a 11, fazendo esta correção. Amados, nesta carta em que Paulo escreve aos Filipenses, ele faz observações importantes nessa situação desta amada igreja. Eu gostaria de compartilhar com os amados ouvintes o tema desta nossa reflexão: os olhos da percepção. Os olhos da percepção. É com este olhar de percepção que nós queremos extrair desse texto sagrado, desta carta de Paulo, no capítulo 1, do versículo 10, do versículo 9 ao versículo 11, algo que nos chama a atenção que estava acontecendo na igreja de Filipenses, e Paulo procura adentrar com aconselhamento, com a orientação devida e necessária. Mas eu quero compartilhar sobre esta questão do tema, os olhos da percepção, e dizer também um significado. Percepção. O que vem a ser a percepção? É o caminho do discernimento, é a sabedoria para se entender o certo do errado. O discernimento é uma palavra de origem latim, que quer dizer discernere. A percepção nos concede a capacidade de conhecer o sentido real dos fatos, ou ver distintamente as cicatrizes das marcas deixadas. Na percepção se vale o bom senso. O bom senso na vida das pessoas, ele bebe das águas tranquilas e navega no oceano da maturidade. O que é que isso quer nos chamar a atenção? A percepção, que está no campo do discernimento, ela tem para cada um de nós o bom senso e a maturidade. É com esse olhar, é com esta percepção que nós iremos ler, nos aprofundarmos um pouco nos acontecimentos da igreja de Filipenses, a qual Paulo, nesse versículo 9 ao versículo 11, nós estaremos observando exatamente o que estava acontecendo e o que Paulo estava corrigindo e orientando a igreja de Filipenses. Para tanto, nós também precisamos pegar esses acontecimentos e contextualizarmos as nossas igrejas, as nossas vidas, as nossas famílias e a nossa sociedade. Não podemos mergulhar no dia a dia da vida sem o olhar da percepção, ou sem o olhar do discernimento espiritual. Primeiro item que eu quero compartilhar com os amados ouvintes: os olhos da percepção
ele vai nos dar algo interessante no versículo 10, que diz assim: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O que é que nós podemos, através da percepção, do discernimento, olhar para esse versículo 10 e extrairmos para as nossas vidas o conselho, a orientação da palavra de Deus? Os olhos da percepção procuram enxergar no texto o mal dos escândalos. Então, Paulo estava chamando a atenção da igreja para o cuidado dos escândalos. Os escândalos estavam, assim, ferindo a igreja de Filipenses. Se nós olharmos para o contexto da nossa sociedade está vivendo um escândalo após o outro escândalo. As pessoas não têm procurado o bom senso, o discernimento, a percepção para fugir dos escândalos. As pessoas têm dado mau exemplo, têm deixado uma marca triste para filhos, para gerações futuras. Nós olhamos para a nossa sociedade, é um escândalo atrás do outro escândalo. Não era diferente na igreja de Filipenses. E Paulo vai chamar a atenção da igreja quando ele diz: para provar de as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. Esses inculpáveis está se referindo aos escândalos. Em outras traduções, nós temos esta orientação. Inculpáveis, sem escândalo, sem mancha, sem mácula, para que possamos dar de legado, de exemplo para novas gerações, um bom testemunho, uma boa atitude diante dos mais novos. Então, os olhos da percepção, quando nós usamos os olhos da percepção, nós enxergamos a preocupação do apóstolo Paulo para com a igreja de Filipenses, pedindo àquela igreja que procurasse se prepararem, se consagrarem, fugissem das coisas erradas, procurassem ser inculpáveis, sem mancha, sem mácula, para o dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar. O dia da vinda de Cristo vai acontecer. Vai acontecer para os que não acreditam, para os que criticam, vai acontecer para os que creem. A verdade é que nós precisamos ter a nossa consciência de que nós estamos orientando as gerações futuras. Mas é preciso que nós venhamos ter os olhos da percepção, aonde através do bom senso, através do discernimento, nós podemos enxergar, podemos ver os perigos, as coisas erradas e procurando assim corrigi-las para que possamos estarmos preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse conselho Paulo estava dando à igreja de Filipenses, que procurasse enxergar e fugir dos escândalos para poder assim dar um bom testemunho para os demais daquela comunidade de Filipenses. Procurando fugir dos escândalos, os escândalos existentes na igreja, na família e na sociedade. Então Paulo estava preocupado. Aquele escândalo estava atingindo a igreja de Filipenses. Não é diferente em nossos dias. Muitas comunidades, muitas igrejas têm sido golpeadas, atingidas pelos escândalos, que cada vez mais é grande em nosso país e em todo o planeta Terra. Os escândalos realmente não é algo que nos alegra o coração. Não é algo que alegra o coração de Deus. Para tanto, se faz necessário nós termos esse cuidado de fugirmos dos escândalos. A percepção quanto à vida espiritual e moral da igreja de Sardes é uma outra questão que nós precisamos ver. A percepção, ela é fundamental para nós podermos ver, enxergarmos, fazermos uma leitura realmente textual das igrejas que viviam naquele período, mas também em nosso período. Naquele período tinha uma igreja por nome Sardes. É uma igreja, está na carta, está lá num livro de Apocalipse. A igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 6 de Apocalipse. Aquela igreja, ela faltou percepção,
faltou discernimento, faltou bom senso. Era uma igreja que vinha cometendo os seus absurdos. E um dos seus maiores absurdos é que realmente Jesus Cristo se apresenta àquela igreja, batendo na porta do coração daquela igreja, para que aquela igreja pudesse ter a percepção de abrir seus corações para que Cristo pudesse adentrar, levando bênção, levando cura, milagres, salvação e maravilha. Mas a igreja estava cega. A igreja não tinha o olhar espiritual, não exercia a percepção, não exercia o bom senso e nem o discernimento. Meus queridos, se faz necessário nós termos o cuidado e estarmos atentos a tudo e a todos, para que possamos nos precaver de acidentes piores em nossas vidas e nas vidas da nossa família, da nossa igreja e da nossa sociedade. A percepção nesses dias são muito importantes. O mundo jaz no maligno. A maldade, a malícia, o ódio, o rancor, a intriga, a contenda, a guerra, os rumores de guerra, tudo está acontecendo. E é preciso que nós tenhamos a percepção de enxergarmos o que está de fato acontecendo, para que nós possamos, à luz da Bíblia, termos a direção certa para onde nós iremos, aonde nós queremos chegar. Queremos pensar também sobre a percepção. No versículo 7 deste livro de Filipenses, queremos pegar nesse livro e observarmos algo também que estava acontecendo nesta igreja, que diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Procurando enxergar no texto, Paulo está aqui abordando que naquela igreja também tinham as pessoas sinceras que sofriam com ele, e ele estava convidando para que os sinceros pudessem sofrer da graça de Cristo que ele estava sofrendo. Quando ele diz, pois todos sois participantes da graça comigo. E Paulo chama a atenção da igreja filipense: venha participar da graça comigo. Então, olhando no texto, eu procuro enxergar os que sofrem por amor a Cristo. Havia naquela igreja aqueles que sofriam por amor a Cristo, mas havia tantos outros que precisavam aprenderem realmente que a graça de Cristo nos convida para sofrermos, para passarmos pelas lutas por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cada dia que você passa por adversidade, por lutas, por humilhações, por falta de alguma coisa, por amor a Cristo, você está fazendo parte realmente dos sofrimentos de Cristo, mas a graça de Cristo vai estar sobre tua vida, sobre tua família, sobre tua igreja, sobre tua sociedade. É preciso que nós entendamos isso e, através da percepção, do discernimento, nós temos essa capacidade de percebermos que realmente assim agrada a Deus. Por quando nós sofremos por amor a Cristo, sofrendo no seio da igreja, quantas pessoas estão sofrendo no seio da igreja por amor a Cristo, no seio da família e no seio da sociedade e no mundo inteiro. Quantas pessoas, quantos filhos de Deus estão agora sofrendo em países, em cidades, em todos os lugares, em famílias, por amor a Cristo. Mas por amor a Cristo, sofrendo, nós temos a graça salvadora de Cristo, a graça que transforma, a graça que nos abençoa, a graça que realmente nos dá impulso para continuarmos buscando a presença de Deus. Se faz necessário. Quero compartilhar sobre essa percepção um pensamento de um pensador do passado. Existem coisas que são tão claras que não as percebemos. Certa vez um homem saiu com uma tocha na mão, procurando fogo. Se ele soubesse o que era o fogo, teria cozinhado seu arroz bem mais cedo. Disse o Confúcio,
o pensador, o Confúcio. Olha só, a pessoa saiu com a tocha, procurando fogo. E se ele soubesse que o que significava fogo, ele estava com fogo na sua mão, naquela tocha. Ele teria cozinhado o seu arroz bem mais cedo. Quantas pessoas não percebem a capacidade que Deus já deu para ele? Deus nos deu capacidade de sabermos o que é certo, o que é errado. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, Deus nos dá a capacidade de discernirmos o certo do errado. E através desse discernimento, nós podemos perceber o que é que Deus está nos orientando. Às vezes a resposta, às vezes a solução para os nossos problemas está diante de nós e nós estamos procurando em outros lugares. Quantas pessoas estão procurando a luz no lugar errado? Quantas pessoas vão em busca da bebida, procurando luz para a sua alma? Quantas pessoas vão em outros lugares, através do dinheiro, da ganância, em busca de luz e de prazer? O nosso prazer, a nossa luz, a nossa esperança não está longe, está em Deus. Quando nós, através da percepção, abrimos os nossos corações e ouvimos a voz do Espírito Santo, que vem ao nosso encontro, querendo dar luz e luz de salvação para a nossa vida e para a nossa alma. Quero pensar também sobre os olhos da percepção, olhando para o versículo 11, que diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo agora está orientando aquela igreja, olhando com os olhos da percepção. Paulo está orientando a igreja de Filipenses, que busque a justiça. A justiça agrada a Deus, e essa justiça nós temos em Cristo, nós temos em Deus, nós temos através do Espírito Santo. Procurando enxergar no texto o valor de sermos um cristão justo. Um cristão justo, ele agrada a Deus. Um cristão justo, ele tem algo com Deus. A justiça é algo fundamental. Sermos uma pessoa justa para com o próximo, para com a nossa família e para com Deus. Os olhos da percepção de ser um cristão justo glorifica a Deus. Um cristão justo, ele glorifica o nome de Deus. Um cristão justo, ele louva a Deus e realmente ele exalta o nome de Deus. Louva e exalta. E nós precisamos sermos justos para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado. É preciso que nós entendamos isso. O nome do nosso Deus precisa receber de nós, dos lábios justos, a glorificação, a exaltação que a Deus merece, que a Deus realmente devemos colocar a cada dia. Jesus na cruz do Calvário e o reconhecimento de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas também eu quero pensar em um daqueles ladrões, quando olhou para o outro e disse: olha, nós merecemos estarmos punidos aqui, mas esse não merece. Ele é justo. Ele não. Nós temos que ser justos. Um ladrão reconheceu que Jesus Cristo não merecia passar por aquele calvário, por aquele sofrimento, mas ele e o outro ladrão mereciam. Nós precisamos ter um coração justo. Todos nós merecemos a perdição e a morte. Temos que reconhecer que não somos bons, bom é Deus, mas por meio de Cristo, o Salvador, que não merecia sofrer, mas sofreu pelas nossas vidas. E através do seu sofrimento é que nós somos perdoados, somos salvos. E assim, através desta salvação, nós temos que estarmos sendo justificados, glorificando o seu nome, exaltando a sua santidade, dia após dia. Meus queridos, nós precisamos exercitarmos em nossas vidas os olhos da percepção. Precisamos perceber
o que é que Deus quer das nossas vidas. Precisamos perceber o que é que a palavra de Deus quer de nossas vidas. A cada dia, nós precisamos ter o olhar espiritual para enxergarmos o que Deus quer para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, nossas esposas, esposas para com seus esposos, para com a sociedade e para com o mundo. Com os olhos da percepção, poderemos ajudar o próximo. Com os olhos da percepção, podemos ir mais longe e alcançarmos mais vitórias em Cristo Jesus. Percepção quanto a líderes incapazes ao exercício do santo ministério, nós podemos ler o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, e nós vamos enxergar que ali havia líderes que não eram capazes. Naquele livro mostra claramente que os hebreus estavam valorizando pessoas que não tinham a capacidade de liderança. Mas nós enxergamos quando exercitamos a percepção. Uma certa feita, Israel estava em guerra. E Israel começava a ganhar a guerra. Ia ganhando. Daqui a pouco Israel começava a perder a guerra. E novamente Israel começava a ganhar a guerra, voltava a perder a guerra. Mas alguém percebeu algo diferente. Alguém, em vez de ficar olhando para os homens que estavam lutando, olhou em direção a Moisés. E ele percebeu que os braços de Moisés estavam com o bastão, com a vara suspensa. E enquanto Moisés suspendia aquela vara, o povo avançava e o povo ganhava a guerra. Mas quando os braços de Moisés cansavam, Moisés abaixava os braços, o povo perdia a guerra. Então, o que aconteceu ali? Alguém que percebeu foi lá e colocou 2 pedras, e segurou, ajudando os braços de Moisés ficarem firmes, sem abaixarem, para que Israel pudesse vencer aquela batalha. Meus queridos, nós aprendemos aí uma grande lição. Muitas das vezes, uma família está sendo destruída e ninguém está percebendo naquela família o que fazer. E é preciso que alguém tenha a percepção que não podemos abaixar a guarda da oração, a guarda da leitura de Deus, da palavra de Deus. Nós temos que manter levantado as nossas mãos aos céus. Não podemos recuar quando alguém na família está sendo atacada. Jesus Cristo disse: orai sem cessar. Jesus disse que nós deveríamos vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Faz necessário nós termos o cuidado de exercitarmos em nossas vidas a percepção espiritual, para observarmos e olharmos em volta de nós o que está acontecendo em nossa sociedade e no mundo inteiro. Se faz necessário nós olharmos para as profecias da palavra de Deus, pois está acontecendo. A cada dia, Deus está cumprindo a sua palavra. Temos que ter percepção para obedecê-la e para adorá-la, porque Deus merece a nossa adoração. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, nós precisamos, meu querido amigo, de pedirmos a Deus que Deus abra os nossos olhos, os olhos da percepção, os olhos do discernimento, os olhos do bom senso, para enxergarmos a grande salvação de Deus para as nossas vidas, para as nossas almas. Nesse momento, estaremos orando por você, pela minha vida, pela minha família e pela família de cada um de nós. Nosso Deus e nosso Pai, eu venho nesta hora, Pai, agradecer por esta palavra, Senhor. Que esta palavra chegue ao coração do ouvinte e que possa, sim, Pai, dar frutos para a glória do Teu nome. Pai querido e amado, que a percepção seja aberta de cada amigo, de cada irmão. Senhor, abra a nossa percepção, abra o nosso discernimento, para que nós possamos enxergar a Tua vontade, ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, eu te peço, tenha misericórdia, Senhor, das autoridades deste mundo, que os olhos sejam abertos para que eles vejam a Tua salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.